Duas coisas sobre o pós-tribulacionistas que ainda não te contaram. Fica no vídeo. Primeiro, quando nós acreditamos, segundo a Bíblia, que a igreja passará por um período de grande tribulação, nós precisamos entender que o período de grande tribulação não se trata da ira de Deus. A igreja não foi destinada para a ira. A ira de Deus e o juízo de Deus será sobre os ímpios, sobre aqueles que adoraram a besta, aqueles que aceitaram os seus sinais. Esses sim sofrerão a ira de Deus. A igreja não. Nós vemos em Apocalipse, do capítulo 15, que diz assim: "E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus." Versículo 2. "E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes maravilhas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Justo e Santo." Ok, estavam adorando. E versículo 5. "E depois disso, olhei, e eis que o templo do tabernáculo da testemunha se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo." Capítulo 16. "E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus." Nós entendemos que o período de grande tribulação nada mais é do que a perseguição do anticristo, do iníquo, do homem do pecado. Esse que vai fazer perseguição à igreja. Porque vamos parar para pensar, se o anticristo vai estar aqui na terra perseguindo os santos, porque ele recebeu a autoridade de perseguir os santos e vencê-los. Lembrando que vencer os santos não quer dizer que os santos se renderam a ele. Não, eles venceram porque eles morrerão. Eles serão contra-atacados, atacados, mortos, e a besta sairá vitoriosa, entre aspas, e por enquanto, porque ela recebeu esse poder, ou seja, Deus permitirá que passemos por isso. O que acontece? Os alecrim dourado da vida acredita que Deus jamais permitirá que nós passemos por tal coisa. Só que eles se esquecem que Deus não perde o controle. Usando a nossa inteligência, se a igreja, de fato, nós, no caso hoje, fôssemos arrebatados, num arrebatamento secreto, Jesus voltasse e nós subíssemos, quem que o anticristo iria perseguir? Olha a lógica. O anticristo vai perseguir quem ficar aqui na terra, os desviados. Como assim, gente? Não tem lógica. Porque se a pessoa não conseguiu ser fiel a Deus para subir num arrebatamento, você acha mesmo que um desviado vai ter a capacidade, o raciocínio, a inteligência de quando vier o anticristo, ele vai pensar: não, agora eu não vou servir o anticristo não, agora eu vou servir a Deus. Se quando ele teve a oportunidade de servir a Deus, quando não estava ninguém o pressionando, que dirá quando tiver alguém com uma sentença de morte sobre a vida dele, sobre a família dele? É óbvio que essa pessoa vai negar Jesus. Se essa pessoa teve a oportunidade de não negar o Senhor enquanto estava diante da graça do Espírito Santo, e mesmo assim ela escolheu se desviar e viver uma vida no mundo, você acha mesmo que o anticristo não vai conseguir convencer essa pessoa? Porque o anticristo não virá como uma besta da qual o João descreve, porque é simbólica. Não virá como uma besta com 7 cabeças, 7 chifres, não virá como uma pessoa normal que irá propagar a paz. As pessoas vão aceitar naturalmente. Jesus fala que, se possível, ele enganará até os escolhidos, que dirá quem está desviado, que dirá quem não é escolhido. Então não tem lógica de, o anticristo vai perseguir só quem ficar, sendo que quem ficar será quem? Primeiro, desviados, aqueles que nunca ouviram falar. Se eu nunca ouvi falar de algo, como é que eu vou entender, ter a minha racionalidade para pensar: olha, é o anticristo, então eu não vou aceitar não essa marca, senão eu vou para o inferno. Se a pessoa nem crê que existe inferno, se a pessoa nem crê que existe Jesus, então não tem lógica. Quem o anticristo irá perseguir vai ser os santos. Os santos. Quem é santo, gente? A igreja está buscando, que está clamando, que está se santificando. E outra, se você é daquela classe que se diz: não importa para mim, importa que Jesus vai voltar e eu tenho que estar preparado. Nós não conseguimos nos preparar para algo que nós não sabemos que vai acontecer. Como é que alguém se prepara para o inverno, meu irmão? Preparando suas roupas de frio, preparando o aconchego, agasalho, casa. Quando se trata de um preparo, tudo é pensado. Nós precisamos saber. Foi por isso que Jesus deixou os sinais, foi por isso que ele deixou a revelação da sua palavra, foi por isso que ele levou João para ver o que iria acontecer, para mostrar aos seus servos as coisas que iriam acontecer, para que nós pudéssemos estar de aviso. Jesus não virá como ladrão para a igreja, Jesus não virá como relâmpago para a igreja, Jesus não virá em abrir e fechar de olhos. Jesus deixou sinais. Nós precisamos estar atentos aos sinais. A única coisa que nós não sabemos é dia e hora. Mas quanto ao tempo, Jesus deixou descrito. Portanto, ele não virá antes que tudo isso se cumpra.